Sabia que mesmo investindo em renda fixa tu pode tomar prejuízo? Isso é graças à tal da marcação ao mercado, que é um tema que vai se tornar muito comum daqui pra frente, que já é bem antigo no mercado financeiro, mas a maioria das pessoas acaba não sabendo como funciona. É isso que a gente vai explicar hoje, depois da vinheta. Olá, meu nome é Diogo Ronzani e nesse canal aqui a gente fala um pouquinho sobre investimentos, mercado financeiro, assuntos relacionados a isso, principalmente aqueles temas que não dá tanta visualização, que são temas um pouquinho mais chatos, mais complexos, mas que são extremamente importantes, né, que a gente tem que falar um pouquinho deles. A gente aproveita para revisar o nosso conhecimento e compartilhar o que a gente está aprendendo junto com vocês. Já aproveitar o comecinho, se você gosta desse tipo de conteúdo, achar interessante, considere se inscrever no canal, deixar um curtir. Se não quiser também, né, faz parte, é uma decisão sua. Mas caso você se inscreva e curta, né, e compartilhe esse vídeo, a gente vai ficar muito grato porque incentiva bastante a gente, principalmente nesse começo de canal. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que muitos acabam não tendo conhecimento. Deixa eu até abrir a tela aqui. Que é a tal da marcação a mercado, né? Marcação a mercado faz com que muitas pessoas, quando compram um título público ou compram um CDB, acabam tendo prejuízo quando vão vender no mercado secundário, quando vai acompanhar a cotação do seu título público, aparece lá que tá no vermelho e a pessoa fica perguntando, poxa, mas não é renda fixa, né? Renda fixa não era algo para não ter prejuízo? Então, dependendo como você fazer uso, pode ter prejuízo. Então, para resumir, marcação a mercado, como o slide que eu estava mostrando aqui para vocês, é a forma de tu precificar um ativo no mercado pelo seu preço atual. Né? Ou seja, você compra um título público hoje, talvez amanhã ele não tenha o mesmo valor caso você vá vender ele antes do vencimento. Lembrando, título de renda fixa, se você levar até o vencimento, você vai receber seu capital mais os juros acumulados até o final. Marcação a mercado se aplica apenas naquele caso que você vai vender antes do vencimento. Tá? Título público é bem fácil de fazer isso, no mercado de CDB, coisa assim, é um pouquinho mais complicado de fazer a venda antecipada, mas também é possível. E o que vai afetar esse preço aí? Então, a oferta e a demanda, risco assumido pelo investidor ao comprar o ativo, o risco da instituição que emitiu, né, ou o risco de mercado mesmo, a facilidade em vender o ativo, né, se for um ativo que é muito difícil de vender no mercado secundário, isso vai afetar o preço dele, porque é o tal do risco de liquidez. Tem outras coisas também que influenciam nessa oscilação de preço. Mas, para deixar um pouquinho mais didático para vocês, eu vou trazer um exemplo prático do dia a dia para vocês entenderem como funciona realmente essa tal de marcação do mercado, por que realmente muda de preço. Vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, no dia 1, tá? Do nosso exemplo aqui, você vai pegar 10 mil reais, você tava lá, eu tenho 10 mil reais, eu vou investir. Você vai lá e compra um título público ou um outro instrumento de renda fixa que vai te remunerar 11% ao ano. Ou seja, um título que vai te remunerar 11% ao ano, se você investir 10 mil, no final de 2 anos, como a gente está vendo ali, ó, vai ter a remuneração de 11.785. Mas vamos supor que tu tá lá e no dia seguinte acontece de, puxa, bati meu carro, deu ruim, eu preciso no dia seguinte desse valor de 10 mil, eu não tenho uma reserva de emergência, preciso recuperar esse valor que eu investi. O que tu pode fazer? Pegar esse teu título público ou outro instrumento de renda fixa e tentar vender no mercado secundário. Quando você faz isso, né, você vai ter que vender ao preço da praça. Quer ver como funciona? Vamos supor que no dia 2 tu vai precisar vender esse título. Só que na hora que tu vai botar para vender lá o teu título, tu pensa, só passou um dia, eu vou vender por 10 mil reais, né? O juro que deu muito pouco, um dia só, daí tem IOF e tal. Então eu vou tentar vender meu título público, esse meu título de renda fixa, vou tentar vender por 10 mil. Só que daí no dia que tu vai vender, no dia 2, o mesmo emissor daquele título de renda fixa que tu comprou, ele tá oferecendo o mesmo título, só que pagando agora 12% ao ano. Ou seja, se tu investir 10 mil, em 2 anos, você vai ter 12.162,40. Então pensa assim, ó, você tá querendo vender seu título que comprou no dia 1, mas no dia 2, o mercado tá oferecendo coisa melhor. Para o investidor que vai comprar teu título, por que ele compraria de ti se ele consegue comprar com uma taxa melhor direto do emissor ou de outros instrumentos do mercado? Conseguiu entender? Por que ele vai comprar um título pagando 10 mil reais para você, para receber 11% ao ano, se no mercado ali ele consegue pagar 10 mil reais e receber 12% ao ano? Não faz sentido ele comprar de você. Então como é que você vai fazer para conseguir vender esse teu título?
você vai ter que vender com desconto. Então, para tornar esse teu título que você comprou no dia 1 atrativo para o investidor lá no dia 2, você vai ter que vender mais barato. Vender lá por 9.500, 9.600, 9.700. A precificação é uma matemática complexa. Tá? O mercado geralmente que vai ditar quanto que vai pagar isso para tornar um preço mais justo em relação aí de um mercado, principalmente os títulos públicos, eles são precificados automático, você não precisa ficar calculando, mas de qualquer forma, você vai ter que vender por um preço mais barato, ou seja, você investiu 10 mil, mas você vai ter que vender por 9.600, 9.700, para que o outro investidor olhe para o teu título, tá, beleza, ele paga só 11% ao ano, em vez de 12% que o outro está pagando, mas ele está me vendendo por 9.600, um título que ele comprou por 10 mil, então a diferença de preço compensa a taxa mais baixa. Então, essa é a forma que você vai ter para conseguir vender seu título no mercado secundário para que ele se torne atrativo. Não sei se vocês conseguiram compreender, eu tentei deixar do jeito mais simples possível, nem sempre a gente consegue. Mas por base é isso que acontece. É até interessante para a gente ver, porque quando a taxa subir do título, para a gente resumir, quando a taxa subir, o preço dele vai cair. Só voltando para o exemplo anterior, ó, como a gente viu aqui, deixa eu só puxar o mouse para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Quando o título passou de 11 para 12, ou seja, a taxa subiu, para você deixar o teu título mais atrativo, você vai ter que vender ele com desconto. Ou seja, quando a taxa sobe, o preço do título cai, que é chamado de deságio. Mas quando ao contrário acontece, vamos supor que aqui no dia 2, em vez de 11 para 12, fosse de 11 para 10, ou seja, a taxa caiu. Para ser interessante que tu venda esse título, você vai ter que vender ele por um preço maior. Senão não compensa tu vender. Porque, pô, se tu vender esse título, tu vai comprar outro que paga menos. Então, o teu título começa a se tornar mais atrativo com o que o mercado está oferecendo. Aquele título que você já tem comprado é mais interessante que o que o mercado oferece quando a taxa cai. Ou seja, quando a taxa cai, quem já tem um título comprado, esse título ele se valoriza, ele se torna mais atrativo para o mercado. Automaticamente, o preço dele sobe, ou seja, ele é vendido com ágio. Então, resumindo, se a taxa sobe, quem já tem título comprado, o título dele se torna menos atrativo. Ele tem que vender com desconto para compensar essa falta de atratividade. Quando a taxa cai, quem já tem título comprado vai estar comprado com uma taxa mais alta, esse título se torna mais atrativo, o preço dele sobe em relação ao que o mercado oferece. E isso tem algumas regrinhas que implica, tá? Por exemplo, quanto mais longe tiver a data da tua venda antecipada do vencimento dele, maior vai ser a volatilidade, ou seja, as alterações de taxa, elas vão gerar uma maior oscilação de preço. Por exemplo, quando você compra título público para 2045, qualquer oscilaçãozinha que tem na taxa dos títulos públicos, o preço vai lá em cima e volta, chegando aí, muitas vezes, a 30% de oscilação em um ano, em 6 meses. A gente viu, por exemplo, os títulos IPCA 2045 recente agora, com essa oscilação que teve alta da Selic, muitos desses títulos tiveram oscilação aí na casa de 30% em 6 meses. Ou seja, dependendo se tu comprou no time errado, se tu quisesse vender antecipado, tu ia tomar um prejuízo de 30%. Claro, se segurou até o vencimento, tu não vai ter o prejuízo, mas caso queira vender antecipado, corre esse risco. E aquelas pessoas que compraram no time certo conseguiram 28%, 30% em um ano de lucro, né? Compraram e venderam antecipado. Então é esse detalhezinho que vocês têm que cuidar na hora da precificação. Quanto mais longe está o vencimento, maior vai ser a volatilidade da marcação ao mercado. E isso só funciona para títulos pré-fixados. Títulos pós-fixados, por exemplo, um CDB que paga 110% de CDI, ele não vai ter isso, porque a remuneração dele é totalmente atrelada a um indicador variável, né? Ele é pós-fixado, não é pré-fixado. Por exemplo, título público Selic, Tesouro IPCA+, por que eles sofrem ágio e deságio, né? Para vocês entenderem. Porque, apesar de ele ser indexado a Selic, parte dele é pré-fixada. Por exemplo, o Tesouro IPCA, né? Ele é pós-fixado na parte do IPCA, porque já não está tabelado o IPCA até 2026, né? Então,
essa parte da taxa é pós-fixada, mas a outra parte da taxa, ela é pré-fixada. Por causa dessa parte da taxa aqui, que ele sofre a marcação ao mercado. Né? E no caso do Tesouro Selic, às vezes ele tem ágio e deságio, por quê? Por causa que parte da taxa dele é pré-fixada. A outra parte é pós, mas ele sofre por causa dessa aqui. Então, se um título não, se esse título, por exemplo, Tesouro Selic, não tivesse essa parte aqui, ó, do 0,1423, ele não sofreria com a marcação ao mercado, porque ele seria totalmente pós-fixado. Mas como parte dele é pré-fixada, ele acaba sofrendo com essas alterações. Então, pessoal, essa é, de forma resumida, deixa eu ver quanto tempo que deu o vídeo aqui. O vídeo deu 10, 11 minutos, então o assunto foi rápido, mas de forma bem resumida, é isso que acontece com a tal de marcação ao mercado. Muitos dos títulos públicos que vocês compram, eles muitas vezes vão aparecer que estão rendendo muito, às vezes vão estar aparecendo que está dando prejuízo, é por causa dessa questão. Lembrando, se você tem um título público e você não vai vender ele antecipadamente, vai esperar até o vencimento, até 2026, até 2045, ou seja, a data que você contratou para o vencimento, você não vai sofrer com a marcação ao mercado. Você sofre com a marcação ao mercado caso você faça uma venda antecipada. Beleza? Espero que tenha sido fácil de compreender. A gente está fazendo agora nesse formato, meio que conversando com vocês, até para ficar mais fácil, menos tempo perdido com edição, né, para também deixar essa conversa um pouquinho mais pessoal. E lembrando para vocês que nós temos também as nossas redes sociais, que estão aqui em cima, né? Lembrando, também se gostaram desse vídeo, deixem um curtir e também se inscrevam no canal. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco, sugerir coisas, deixar comentários sobre o vídeo. Pode ser tanto nas redes sociais aí de cima, quanto nos comentários desse próprio vídeo. Eu ainda nem sei direito como encerrar, porque, pô, esse é o primeiro vídeo de quando eu retomei as gravações. Espero que ele tenha ficado bom. Nos próximos, prometo que eu vou fazer um pouquinho melhor. Um abraço a todos, até mais.